Saudações pessoal, Leonardo Boba falando. Eu tô aqui gravando esse vídeo para revisar os tópicos que eu já levantei na sala de aula envolvendo os espelhos esféricos, tá bom? E acrescentar mais algumas coisinhas, tá bom? Bom, os espelhos esféricos se separam em duas categorias, gente: o espelho convexo e o espelho côncavo, tá bom? O espelho convexo, ele seria essa parte de fora dessa esfera que tá aqui, tá vendo? Essa peça de arte aqui representa o espelho esférico convexo, tá bom? Que ele gera um tipo de imagem apenas um. Enquanto que o côncavo é esse que seria dos estojinhos de maquiagem, tá? É esse que tem nesses espelhos que tem loja que vende óculos, etc. Tá bom? Ele fornece 5 tipos de imagem diferentes, gente. Tá bom? Vamos lá então. Vamos lá, vocês dão uma observada. O espelho esférico, então, ele é produzido a partir de uma esfera, tá bom? Imagine uma esfera oca, em que ela é espelhada tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, tá? Vou separar aqui. Pois bem. Os espelhos são o seguinte: eu tenho aqui meu espelho convexo, tá certo? Finge que essa parte de fora que tá aqui nela, dessa esfera, essa metade de cá, tá bom? E o espelho convexo você enxerga quando você olha ele, deixa eu adicionar aqui um olho, do lado de cá, tá vendo? Você tá olhando pro lado de cá e você tá se vendo nessa superfície de cá, ele é o convexo, tá? Já o côncavo, imagine que ele é oco, essa esfera aqui não é essa calota esférica, é o nome que nós damos a isso aqui, tá bom? Essa calota esférica, ela não é oca, mas finge que ela é oca, tá bom? E ela vai estar aqui e você enxerga quando você olha para cá, assim, aqui para a parte de dentro dela, tá certo? Esse côncavo ele vai formar 5 tipos de imagens diferentes, enquanto que esse convexo apenas um tipo. Ele tem características especiais. De acordo com o tipo de imagem, você pode dizer qual é o espelho que você está trabalhando, tá bom? Bom, antes de qualquer coisa, nós temos que revisar e lembrar dos elementos, tá bom? Que envolve os espelhos como nós estudamos. Aqui está o nosso espelho côncavo, tá certo? Lembra-se, toca o espelho, nós damos o nome de vértice, tá bom? É o V que é o vértice. Esse ponto de cá, gente, que esse ponto aqui um pouquinho mais afastado, seria o seguinte: nós falamos que o espelho ele vem de uma esfera, tudo bem? E como toda esfera, ela possui um centro. Tá? Um centro dela que possui o raio, você tem a distância da borda dela até o centro, seria o raio da esfera, tá bom? Que é o mesmo para qualquer direção que você apontar, tá bom? O raio, essa distância desse raio dessa esfera, que é do ponto central para cá, seria essa distância desse ponto aqui para o vértice, que a gente chama, dá o nome de centro de curvatura, tá bom? Que é o raio da esfera. E na metade do caminho entre o centro de curvatura e o vértice, nós temos o foco, ok? Então é eixo, que é essa linha imaginária, o vértice, onde a linha imaginária eixo encosta o espelho, nós temos o centro de curvatura, que é o raio da esfera, e o foco, que é a metade do caminho, fica na metade, tá? Como o foco é na metade, se eu pegar essa distância daqui para cá, por exemplo, valendo 10, se a distância do vértice para o C, ou seja, o tamanho do centro de curvatura é 10 centímetros, por exemplo, meu foco vai ter 5 centímetros, que é metade. Porque o meu foco, como ele está na metade do caminho, ele pode ser calculado como sendo o centro de curvatura dividido por 2, ok? Bom, para o espelho convexo, que você vai enxergar assim, acontece um negócio interessante. Você enxerga daqui para cá, o espelho convexo, certo? Acontece um negócio interessante que é o seguinte, ó. Nesse espelho, tanto o centro quanto o foco estariam dentro do espelho, estaria numa parte mais virtual, tipo, seria dentro da parede se fosse existir. Tá? Então, por exemplo, os objetos são colocados lá de fora de cá, onde eu tinha colocado aquele olho. Tá? Mas aqui continua tendo os mesmos elementos. Ó. Aqui eu vou ter o vértice do meu espelho, aqui eu vou ter o centro de curvatura dele, e na metade do caminho, o foco. Só que repare que isso tudo é dentro do espelho. Tá bom? É para dentro dele, seria um elemento para dentro, tá bom? Então, depois de revisar esses elementos aqui bonitinho, assim, o eixo de todo jeito, aqui o eixo, aqui essa linha preta que ela é imaginária. Muito bom, galerinha, vamos para a segunda parte. Veja só, vamos falar agora do comportamento da luz refletindo nesses espelhos, tá bom? E a gente tem várias formas como a luz pode bater no espelho, tá? Mas eu vou falar de algumas específicas que são bem importantes, tá bom, galera? A beleza que eu vou falar, deixa eu inserir aqui, ver se uma setinha, seria quando eu disparo um raio de luz paralelo ao eixo. O que é paralelo? Quando ela vem retinho com o eixo aqui, certo? Paralelo assim, tá bom? Então, por exemplo, é um raio de luz que vem aqui assim, ele bate aqui,
eu aumentar a espessura desse carinha. Vou botar ele de outra cor, na verdade, a cor mais escura fica mais fácil de enxergar. Vou colocar esse verde. Tá, então, um raio de luz, um feixe de luz, um raiozinho de luz, que é disparado reto, assim, ó, paralelo ao eixo do espelho, tá? Ele sempre, quando ele chocasse aqui com o espelho, ele vai refletir, ele vai rebater, e ele vai na direção do foco do espelho. É por isso que foco recebe esse nome. Tá certo? Que é onde a luz vai. Então, se eu disparar um raio de luz reto, no caso, paralelo ao eixo, ela sempre vai refletir, vai rebater e bater aqui e vir nessa direção. Deixa eu colocar uma outra aqui, ó. Imagine aqui de baixo, por exemplo, o raio de luz vindo aqui, se chocando com o espelho, tá? Ele vai atingir o espelho nesse ponto. Como ele está indo paralelo ao eixo, ele vai refletir na direção do foco do espelho, tá? Vai fazer isso aqui. Entenderam? Aonde esse ponto aqui central, como eu falei agora há pouco, é o foco do espelho. Isso aqui no espelho côncavo. Professor, e no convexo? No convexo ele faz a mesma regra. É a mesma regra. Se você disparar um raio de luz paralelo ao eixo, ele vai refletir na direção do foco, tá certo? Porém, o foco está dentro do espelho. O foco está aqui, ó. Olha o foco aqui, ó. F, ó. O foco está aqui. A luz não vai conseguir entrar no espelho, então ele vai refletir na mesma direção. Então, por exemplo, ela vai refletir como se ele não vai poder fazer isso aqui, ó, ele não consegue entrar aqui, tá vendo? Então o que ele vai fazer é rebater, mas na mesma direção, como se ele estivesse na mesma linha, alinhado com o foco, tá bom? Vou colocar aqui uma figura, uma linha, pra vocês entenderem. Por exemplo, ele vai refletir nessa mesma direção, ó, como se ele estivesse indo na direção do foco, mas ele não está, tá bom? Deixa eu alterar aqui rapidinho, fazer umas pequenas alterações aqui. Tipo de traço, botar tracejado assim, para vocês entenderem, mudar a cor. Tracejado. Aqui, aqui e aqui. Entenderam, gente? Se você disparar um raio de luz reto, paralelo ao eixo, ele vai refletir na direção do foco, só que ele não vai conseguir entrar no espelho, tá vendo? Ele vai refletir aqui para fora. Porém, se eu fizer o prolongamento virtual dele, era o nome, prolongamento virtual, eu desenho as linhas para dentro do espelho, no mundo virtual dele, como a gente fazia lá com o espelho plano, tá? Ele vai fazer isso aqui. Ou seja, se eu fazer embaixo agora também, ou seja, se eu disparar um raio de luz que está indo reto, ele vai paralelo ao eixo aqui, esse aqui vai ser verde mesmo, tá? Ele vai rebater na direção do foco, aqui assim, tá? Como se estivesse indo pro foco, só que ele está indo para fora, né? Assim. Isso aqui eu vou só colocar o pontilhado para ter ideia que ele está vindo nessa direção, pra vocês verem o prolongamento dele, ó, que é realmente tudo na direção do nosso foco. Deixa eu colocar aqui, ó. Peraí, você vê que não está muito certinho aqui, vamos alinhar. Aí, colocar ele verdinho também, só um minuto, e também colocar tracejado. Não é isso aqui, é isso aqui. Pronto, tracejadinho. Tá vendo, gente? Ele reflete para cá, como se ele tivesse prolongamento dele e aqui passasse no foco, mas ele tem que passar. Tá, é a mesma regra. Então, raio de luz que vai paralelo ao eixo, reflete a direção do foco, no côncavo, e aqui também na direção do foco, só que na direção contrária. Ok, pessoal? Vamos estar com esse aqui, o primeiro comportamento de luz, é o paralelo ao eixo. Muito bem, vamos para o segundo comportamento. Quando o raio de luz ele está indo, gente, na direção do vértice. Então, o vértice do espelho, lembrando, está aqui, e desse espelhinho aqui também está aqui. Bom, o que acontece aqui é bem mais simples, tá? Inserir aqui a setinha. Olha só, se eu disparar um raio de luz, ele vai na direção do vértice, batendo aqui no vértice do meu espelhinho, aqui, tá? Deixa eu botar outra cor. Podia ter um vermelho aqui, eu não vou ficar procurando isso não. Então, se ele bater no vértice, ele vai rebater, gente, com o mesmo ângulo que ele fez, que ele formou para chegar. Então, por exemplo, se esse ângulo aqui de cima, deixa eu mudar também, aqui. Se esse ângulo que eu tenho aqui, ó, do eixo para o raio de luz, vale, sei lá, alfa, um valor alfa, esse ângulo aqui de baixo também vai valer alfa, ou seja, o mesmo ângulo, tá certo?
Mesma coisa ele faz se for no espelho convexo, tá? Deixa eu aproveitar isso aqui. Opa. Aqui. Se eu disparar um raio de luz na direção do vértice, tá bom? Ele vai refletir com o mesmo ângulo aqui para baixo, tá? O mesmo ângulo que ele faz aqui, ó. Aqui eu vou botar um outro ângulo, botar um beta. Vai ser a mesma coisa aqui, ó, um ângulo beta. Beleza? Segunda construção, tá? Nós temos então paralela ao eixo na direção do vértice, tá certo? Nós podemos disparar um raio de luz agora, gente, na direção do centro de curvatura, tá certo? Se eu disparar ele na direção do centro de curvatura, o que ele faz? Gente, ele faz um negócio muito interessante se eu disparar na direção do centro de curvatura. Veja só, o centro de curvatura, gente, é aqui, né? Deixa eu voltar para lá. Só um segundo. O centro de curvatura seria esse ponto aqui, ó. Opa, seta. O centro de curvatura seria esse ponto aqui, tá bom? Esse aqui é o centro aqui, tá? Então veja, agora eu vou inserir a figura. Se eu disparar um raio de luz, gente, na direção do centro de curvatura, ou seja, passando pelo C, ele vai fazer um negócio interessante. Ó, deixa eu botar essa aqui verde, um pouco mais escura. Tá vendo? Ele bater aqui no espelho, passando pelo centro de curvatura, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou aumentar a largura do traço para ficar mais fácil de ver o que eu quero mostrar. Vamos lá. Então ele passando no centro de curvatura, tocando aqui no espelho, ele vai refletir, só que ele vai voltar sobre ele mesmo, ou seja, com em cima aqui, ó, alinhado com ele mesmo, tá vendo? Ele vai voltar assim, ele vai rebater assim, então ele bate e rebate dessa forma, tá bom? A mesma coisa se eu disparar, deixa aqui separado, só um segundo. Isso. Mesma coisa, gente, se eu chegar aqui no meu espelho convexo agora e eu disparar um raio de luz na direção do centro de curvatura do vértice, desculpa, do centro de curvatura dele, tá? Nossa, que viagem, vértice. Do centro de curvatura, tá vendo? Eu vou disparar aqui um raio de luz, tá? Como se ele estivesse indo na direção, alinhado com o centro de curvatura, tá? Eu vou até inserir o pontilhado aqui pra vocês verem, ó. Daqui, seria daqui pra cá, então deixa eu mudar a inclinação ali. Aqui, é só botar a linha verde e tracejado. Olha só, se eu disparar é alinhadinho aqui, ó, você vê que tá alinhado, tá vendo? Se eu disparar ele como se estivesse indo na direção do meu vértice, do meu centro de curvatura, certinho assim, tá vendo? Ele na verdade vai refletir sobre ele mesmo, ele vai refletir pra cá, voltando, tá? Perfeitamente alinhado também. Sacaram, pessoal? Então, se eu disparar um raio de luz no centro de curvatura, ele volta sobre ele mesmo, tá vendo? Não importa qual é o espelho, tá? Faltaria agora falando de raio nos pontos, passando por esses pontos central, um passando pelo foco, tá bom? Mas passando pelo foco segue a mesma lógica daqui, porque veja só, os raios, uma propriedade dele é que o que acontece com ele é inversível. Então, por exemplo, se eu disparar um raio de luz horizontal, ou seja, paralelo ao eixo, ele volta no foco. Mas se eu disparar um raio de luz no foco, ele volta paralelo ao eixo, ele faz o contrário também, tá bom? Por isso que eu não vou colocar aqui no comportamento dos raios de luz esses aí, ok? Na direção do foco, que é a mesma coisa deste cá. Então se liga, se você disparar ele reto, ele paralelo ao eixo, ele vai na direção do foco. Se você disparar ele no foco, ele volta paralelo ao eixo, beleza? Muito bem, são esses três tipos de comportamento de luz. O que eu vou fazer agora, gente, é trabalhar a formação de imagem. Mas para trabalhar a formação de imagem, eu tenho que ver onde os raios de luz vão se cruzar. Porque naquele ponto é que eles vão formar a imagem, entendeu? No ponto em que os raios de luz se cruzam. Para eu descobrir onde eles se cruzam, eu só preciso de 2 raios de luz, no mínimo, tá? Eu posso desenhar todos se eu quiser, são infinitos. Aliás, não posso, né? Mas eu só preciso de 2 deles, tá bom? Então, quando nós vamos falar sobre as construções aqui, que eu vou falar sobre a construção do espelho côncavo, certo? De imagens, tá? De acordo com a posição do nosso objeto, essa setinha objeto, certo? Nós vamos ver a posição dele em relação aos pontos que eu falei do espelho, por exemplo, em relação ao centro de curvatura, ao foco, aqui é o nosso foco, tá vendo?
e aqui o nosso vértice, certo? Então veja só, como eu quero saber como essa setinha está sendo construída, esse aqui é meu objeto, tá bom? Como vai ser a imagem dela? Eu vou imaginar que ela está em cima do meu centro, do meu eixo de curvatura, que ele é imaginário. E o legal do eixo é que as imagens que eu crio a partir de objetos em cima do eixo também vão estar em cima do eixo, tá bom? Antes de qualquer coisa eu quero observar para vocês o seguinte, com vocês aqui, que essas construções é apenas um modelo matemático para você entender como a imagem se comportaria diante do espelho. Tá? Ela não é assim de verdade, ela se comporta como se estivesse, entendeu? Por exemplo aqui, se eu pegar um objeto e eu colocar ele afastado do centro de curvatura, antes do centro de curvatura, tá? Para eu determinar a imagem dele, eu faço um raio de luz partindo da ponta dele. Por que da ponta? Porque aonde os raios de luz se cruzarem vai ser a ponta da imagem, entendeu? Então, por exemplo, se eu fizer um raio de luz partindo paralelo ao eixo, ele vai em cima do foco. Eu escolhi esses dois modelos aqui, tá bom? De raio de luz. Então, paralelo ao eixo, ele vai em cima do foco. Se eu fizer ele em cima do vértice, ele volta com o mesmo ângulo. Aonde os raios de luz se cruzam aqui, é onde essa ponta de cada onde os raios de luz partiram vai estar. Então, como aqui é a ponta da setinha, a ponta da setinha vai estar aqui no ponto onde eles se cruzam. Tá vendo? Agora repare como é essa imagem. Primeiro, ela está do mesmo lado que o objeto. Então o espelho está aqui, você vai ver então a imagem para cá, tipo um holograma para frente do espelho? Não, não vai ver isso. Tá certo? Mas é como se ela vai ter um comportamento como se ela estivesse fora do espelho. Tá bom? Vamos lá. Eu tinha falado para vocês, quando eu falei espelho plano, que você possui dois lados envolvendo o espelho. Você tem o lado real, que é o lado onde você coloca os objetos, não onde a gente vive, é o lado real. E nós temos um lado imaginário, um lado virtual, que está do lado direito de cá. É um mundo virtual, que não existe. Tipo, para trás do espelho, sei lá, tem a parede, não existe uma cópia do mundo para dentro do espelho. Tá certo, pessoal? Então veja, se eu disparar um raio de luz reto, ou paralelo ao eixo, ele vai no foco. Disparar um no vértice, ele volta com o mesmo ângulo, como eu falei antes. E a imagem que ele forma com ele antes do centro de curvatura, pessoal, ela é assim, ó. Olha aquilo que massa. Se você estiver longe do centro de curvatura, a nossa imagem ela vai ser menor do que o objeto. Então aqui eu vou ter as características dela, tá bom? A primeira característica da minha imagem aqui é que ela é menor, tá bom? Outra característica, ela é invertida, ela não é direita, ela é de cabeça para baixo, tá vendo? Então, se você estiver longe do centro de curvatura desse espelho, você vai ver a imagem de cabeça para baixo, então ela é invertida. Invertida. E se você observar, ela está no lado real, ela está no mesmo lado do objeto, então ela é a imagem real. Beleza? Então as características dessa imagem, quando você coloca o objeto longe do centro de curvatura, se você fizer os esquemas, você vai ver que ela é menor, ela é invertida e ela é real. Tá bom? O único espelho que forma a imagem ao mesmo tempo menor, invertida e real é o côncavo. Beleza? Então essa é a primeira formação de imagem. Só que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse objeto e vou chegar ele para frente, eu vou mover ele para a direita, até ele chegar no centro de curvatura. Tá certo? À medida que eu vou andando na direção do centro de curvatura, a imagem vai se comportando como se ela estivesse andando, para a esquerda. Então, à medida que o objeto se aproxima do espelho, a imagem vai se afastando, digamos assim. É certo? Então, esse modelo matemático tem que estudar esse comportamentozinho que tem aí. Ok, pessoal? Então, vamos para a próxima construção. Olha só, o caso 2. O meu objeto ele já andou, ele estava aqui antes do centro de curvatura, que é o C, né? Esse ponto aqui é o C. Ele estava antes do C e ele agora andou até chegar no C. Tá vendo? Esse aqui é meu objeto, essa aqui é minha imagem. Certo? Aqui também, ó, esse carinha pequenininho aqui era a minha imagem. Tá? Então aqui, à medida que eu fui andando para frente, minha imagem, que era pequenininha de cabeça para baixo, começou a andar para cá também, pro lado contrário. Só que à medida que ela vai se movendo, ela vai crescendo, a imagem vai ficando cada vez maior. Só que no momento em que você chega em cima do centro de curvatura, o objeto chega aqui em cima,
tá? Se eu disparar um raio de luz reto, ele vai no foco. Disparar um raio de luz no vértice, ele volta para o mesmo ângulo, a imagem é formada aqui. Então, no momento que você coloca o objeto em cima do centro de curvatura, a imagem dele fica do mesmo tamanho que ele, tá vendo, gente? Só que invertida. Ela era menor, ela foi crescendo daqui para cá. Então, as características dessa imagem aqui agora, tá certo? É o seguinte, ela é igual, ela tem um tamanho igual, então ela é igual, tá? Ela é invertida ainda, porque é de cabeça para baixo, invertida, e ela também é real, ela continua do mesmo lado com o objeto, mas lembre que na prática isso não acontece, só o comportamento dela, certo? Então a imagem é real, tá? Fornece a imagem real, tá certo, pessoal? Essas aqui são as três características dessa imagem de cá. Nós temos essa primeira, menor, invertida e real. Agora, igual, invertida e real. Vocês já podem pegar por lógica para saber como vai ser a próxima, não é? Se eu continuar andando para frente com o meu objeto. Se eu continuar indo para frente com o meu objeto, aqui está o meu centro de curvatura, ele está aqui, tá? À medida que eu chego o meu objeto para frente, a minha imagem vai andando para a esquerda e ela vai crescendo, vai ficando maior agora. Ó, eu disparo um raio de luz reto, paralelo ao eixo, ela vai no foco. Disparando no vértice, ele vem com o mesmo ângulo. Eles se cruzam aqui nesse ponto. Então aqui é onde ele forma a nossa imagem. Eu tenho o objeto e a imagem aqui, tá? Repare que minha imagem agora, ela é maior que o objeto. Ela se tornou maior, certo? Porém, ela continua invertida. Continua de cabeça para baixo, invertida, foi uma letra, tá certo? E ela continua sendo real. Sacaram? Ela era menor, agora mesmo tamanho, maior. Sacaram? Muito bem. E agora, gente, eu vou continuar andando esse objeto para frente, só que agora ele vai chegar em cima do meu foco. Quando ele chega em cima do foco, galera, se vocês fizerem a construção certinha aqui, um raio de luz paralelo ao eixo, vindo na direção do foco, finge que ele consegue passar do foco. E se eu disparar um raio de luz no vértice, ele vai rebater com o mesmo ângulo para cá, tá certo? Você vai ver que esses dois raios de luz que emergem aqui do espelho, que são refletidos, que são os raios de luz que vêm da reflexão aqui no espelho, esses dois aqui de baixo, eles não se encontram, não se encontram aqui. Eles são paralelos, tá certo? E nós aprendemos em geometria que linhas paralelas são linhas que não se encontram. Porém, na física, nós descobrimos, por causa de um assunto que nós vamos estudar bem lá para frente ainda, tá certo? De que, na verdade, se você crescer infinitamente duas linhas retas, no caso aqui dois raios de luz, eles vão se encontrar em algum momento sim, mas eles vão se encontrar no ponto lá no horizonte, lá no infinito. Tá certo? Tem uma explicação depois, tem como você, no primeiro período de matemática, tem que fazer matemática, ou alguma disciplina, algum curso de cálculo, de engenharia, vai estudar esse tipo de cálculo que vai provar que os dois se encontram, e na prática se encontram sim, só que é no infinito. Só que a gente não consegue ver uma imagem no infinito. Então se você estiver na frente de um espelho assim, e você estiver em cima do foco do espelho, você não vai ver imagem alguma, mas ela existe e ela está lá no infinito, você só não consegue enxergar. Tá certo? Depois eu brinco de falar sobre essa curiosidade para vocês, se quiser antecipar esse ponto. Tá, mas ela é chamada, as características dela é o seguinte, como ela só é formada no infinito, nós não podemos falar nada sobre ela, apenas que ela é uma imagem imprópria. Tá certo? Então se você está na frente do espelho, sua imagem desaparece, sua imagem não aparece, ela é chamada de imagem imprópria porque ela está no infinito. Muita questãozinha teórica envolvendo isso. Tá bom? E agora, gente, eu vou chegar para frente esse objeto mais uma vez, tá bom? Eu vou pegar esse objeto e fazer ele andar para frente. Só que agora ele vai ficar aqui nesse meio aqui, ó, entre o foco e o vértice. Quando isso acontece, ele vai ficar entre o foco e o vértice. Olha só, os raios de luz, gente, se eu disparar um raio de luz reto, ele vem na direção do foco. Se eu disparar um raio de luz no vértice, ele rebate com o mesmo ângulo. Mas se você for fazer o prolongamento desses raios de luz, vocês vão ver que aqui, ó, vocês vão ver que na verdade eles vão se afastar um pouquinho, vocês vão ver que eles estão se afastando, tá vendo? Tá vendo que eles estão se afastando? Ou seja, eles nunca vão se encontrar
do lado de cá do espelho. E eles não são nem paralelos, porque eles estão realmente se afastando, não chega a ser nem paralelo. Porém, se eu fizer o prolongamento deles para dentro do espelho, o prolongamento deles se encontra. Tá vendo? Agora aqui é como se fosse como eu fazia no espelho plano. Certo? Eu tenho aqui meu foco e aqui meu vértice. O prolongamento dele para dentro do espelho se encontra nesse ponto de cá. Repara agora que a imagem ela é maior. Ela não é mais invertida, ela é direita. E agora ela está no lado virtual, não está mais no mesmo lado do objeto. A nossa imagem, ela é uma imagem virtual. Ou seja, gente, tem algumas características que a gente precisa sacar aqui. Primeiro, quase todas as imagens formadas por um espelho côncavo são reais, tá? Nós temos 4 imagens que são reais e uma delas é uma imagem virtual, tá certo? Elas alteram de tamanho, de menor vai igual e maior, imprópria e maior de novo, beleza? Porém, do espelho côncavo de todas as imagens, a única que é direita é essa última de cá, de cabeça para cima. Isso aqui não é uma coincidência não. Toda imagem virtual, é direita, é de cabeça para cima. Isso aqui é interessante. Toda vez que a imagem for real, ela é invertida, ela é de cabeça para baixo. Beleza? Quais essas características que você é cobrado em exercícios, tá bom? Outro ponto. Quando eu tinha aquela primeira imagem do Patrick, ó, aqui, você pode ver que o Patrick, ele está bem grandão, tá vendo? Ampliado, é porque ele foi colocado num ponto em que ele vai estar entre o vértice e o foco do espelho. Então ele se vê maior aqui, tá certo? E de cabeça para cima, tá bom? Essa imagem daqui é falhinha, porque na verdade esse espelho de cá não é côncavo, tá? Foi uma falha minha, eu esqueci de recortar essa figura, tá? Mas olha essa imagenzinha do lado de cá. Tá? Ele é colocado aqui, ele está de cabeça para cima e gigantão. Aqui ele era para ele estar de cabeça para baixo, pequenininho. Tá? Foi falha minha, eu devia ter tirado esse espelho de cá. Esse aqui é um convexo também, tá? Mas aqui pode ver que ele forma uma imagem grandona, né? Porque ele está entre o centro e o foco, tá? Eu vi esse detalhe quando eu ia começando essa aulinha, vocês, essa revisão, mas eu não ia falar não, mas por que eu vou fugir? Eu vou falar não. Bom, até agora eu falei, gente, para vocês do espelho côncavo, certo? Vou falar agora do convexo. E o convexo, ele só tem um caso, ele só forma um tipo de imagem. Tá? Por que só um tipo de imagem? Não tem como você pegar o objeto O e colocar ele no centro de curvatura, no foco, aqui atrás, dentro do espelho. Você não pode colocar ele dentro do espelho. Se você colocar ele não vai ter imagem, porque ele vai estar na parte que não reflete. Se eu colocar ele do lado de cá, esse lado de dentro não vai estar refletindo. Tá? E mesmo se refletindo, é um espelho convexo, vai se comportar como côncavo. Então nesse espelho de cá, olha só, se eu disparo um raio de luz paralelo ao eixo, ele reflete na direção do foco, tá? Que o foco seria esse ponto aqui. Foco, tá? E se eu disparar ele na direção do vértice, ele reflete com o mesmo ângulo que ele chegou. E os pontos vão se cruzar aqui dentro, ó. Repare que a imagem dele é uma imagem virtual. Então você vai ter uma imagem, as características da imagem é o seguinte. Ela é menor do que o objeto. A minha imagenzinha aí. Ela é menor do que o objeto, tá? Ela é direita, porque ela é de cabeça para cima. E ela é virtual. Esse espelho só forma essa imagem, porque qualquer posição que você colocar esse objeto vai ser fora do espelho, tá certo? E esse espelho, ou seja, vai sempre formar uma imagem virtual, tá certo? E menor. A imagem virtual formada por esse cara de cá, pelo espelho côncavo, tá certo? Aqui, que é o caso 5, ela é maior e virtual. Nesse caso de cá, ela é menor e virtual. É só você ver nesse caso aqui, ó. As imagens aqui, ó, nesse cara tá pequenininha, tá vendo? Tá tudo pequenininho. A pessoa tá na frente dessa esfera para tirar a foto, ela se vê pequenininha, a árvore tá pequenininha. E qual é a sacada disso aqui? Como ela encolhe tudo que tá em volta, cabe mais coisa aqui na frente. Por exemplo, nesse côncavo, a imagem ela é aumentada, a imagem tá maior. Tá vendo? A imagem está ampliada. Você consegue ver mais detalhes de perto do personagemzinho aqui. Porém, você não consegue ver as coisas em volta dele. Ou seja, ele não tem um bom campo de visão do que está em volta dele pelo espelho.
Já neste cá ele tem um grande campo de visão, ó, porque ele consegue visualizar mais coisas em volta, porque ele pega tudo que está em volta no ambiente e encolhe aqui. É por isso que esse espelho de cá desse tipo é utilizado em estacionamento, porque apesar dele encolher tudo que está em volta, você consegue ver mais coisas que estão em volta, você consegue prestar mais atenção no ambiente em volta olhando para esse espelho. Ok, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo falando dessas construções de imagem. Tá bom? Guarda essas características, é muito importante, tá? Em vestibular, Enem, SSA e nas minhas provinhas. Beleza? Então é isso, pessoal. Bye bye, sejam felizes. Dê essa estudadinha aqui, essa revisadinha e até a próxima.